Estamos chegando para o nosso comentário dominical, no momento em que o país está virando um caldeirão político em ebulição. É preciso que nós tenhamos um Congresso mais altivo, mais soberano, mais corajoso, mais patriota, mais responsável. Porque tem partido de esquerda querendo decidir os destinos do Brasil. A esquerda pode até estar comandando o Brasil, mas quem decide a sorte do país não é o presidente da República. Quem decide a sorte, o destino, os rumos de um país de democracia como o nosso é o povo. Por quê? Porque a nossa Carta Magna diz que todo o poder emana do povo e só por ele será exercido. Mas no Brasil mudou, devia escrever lá: todo o poder emana do STF e só pelo STF será exercido. Senhores, chega. É preciso que nós, jornalistas maduros, que não temos medo de carecas e nem de caras feias, tenhamos a dignidade profissional de dizer: gente, alto lá, a gente já sabe que o ministro do Supremo é uma autoridade. Mas quando ela manda prender, manda vasculhar, manda fazer, ele não parece um ministro do Supremo. Ele está mais parecido com um delegado da Polícia Federal ou com um deputado qualquer de meia tigela. Ministro Supremo, ela é uma coisa tão altiva. E quando eu falo nisso, eu me lembro de Celso de Mello, que tinha classe, tinha competência, tinha lastro, sabia falar, sabia se conduzir, sabia se colocar, sem perder a magnitude de ministro do Supremo Tribunal Federal. É triste a gente saber, eu acho que manda-se abrir um inquérito e entrega para a Polícia Federal. Mas o ministro fazer questão de aparecer que é ele quem está mandando fazer, para que isso? Existe nos Estados Unidos algum ministro da Corte Americana que esta é modelo? Lá é o topo da magistratura, para lá só vão juízes togados e não são 13, só são 11. Vai juízes de quarta, quer seja juiz do Estado, quer ser juiz federal. Mas de quarta. Mas lá não tem advogado reles ligado a político corrupto comunista de esquerda. Lá não tem advogado que trabalhou para a esquerda socialista do Brasil ou contra os americanos. Lá tem autoridades togadas. Togadas. Mas mesmo assim eu entendo que aqui no Brasil, se o ministro do Supremo não vinha da toga, da história de toga, lá do juizado, lá de baixo, que pelo menos aprendam com os americanos a respeitar a magnitude da toga de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um outro exemplo, o ministro Fux. Ele não desce a esse nível. Você não ouviu falar de mandar invadir a casa de ninguém, de fazer isso, de fazer aquilo, até porque ele não é delegado. Não é? O ministro Moraes não é mais presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O que ele tem a ver com isso, né? Ele voltou lá para o Supremo Tribunal Federal. Por que é ele que está à frente desse inquérito contra o presidente Bolsonaro e o seu partido? Por que não um outro? Ele foi escolhido para ser delegado de alguém? Desculpe, ministro,
O senhor é competente? É. O senhor é escritor de leis jurídicas? É. Agora, Vossa Excelência é abusivo, agressivo e às vezes se excede. É necessário que nós, cidadãos que pagamos impostos, que temos dignidade edificante, dizer a Vossa Excelência, pise no freio. Todo mundo já sabe que o senhor é macho, é careca, tem coragem, diz que vai fazer, mas não precisa isso. Mais bonito do que arroubos de um ministro do Supremo Tribunal Federal é a postura ética dele, a postura de um Fux, de um Marco Aurélio Melo. Esse menino do Piauí que virou ministro aí, Nunes Marques, olha que rapaz de família humilde aqui do Piauí, mas é clássico, é decente, ele fala baixo, ele não agride ninguém. Porque para você atingir seu objetivo, querendo atacar, agredir alguém, você agride muito mais ele com palavras educadas, elevadas, altivas, do que com verborragia chula e agressiva. Como a gente vê os debates entre dois ministros que eu tenho gravado aqui em casa, e às vezes eu estou aqui no Jogo Aberto, quando eu vejo aquele bate-boca, digo, apagar isso, que isso é uma vergonha. Dois ministros supremos, eu não gosto nem de ouvir isso. A Suprema Corte de Justiça é uma coisa tão séria, tão altiva, tão elevada, que merece ter a confiança da família brasileira. Eles podem até fazer essa molecagem, mas quando chegar no Supremo, o Supremo bota ele no lugar. É isso que eu gostaria de ouvir. Mas não, fica um só ministro, querendo mostrar que é mais macho do que os outros, que é mais corajoso do que os outros, que ele tem coragem de fazer, que ele manda fazer, que ele vai fazer, que ele pode fazer, e quem levantar o dedo ele vai fazer também. Que é isso? Não existe isso. A justiça tem um começo lá embaixo com os delegados. Quem tem que mandar ir para a residência de um senador da República, a Polícia Federal, não é o ministro Supremo. Não é o ministro Supremo. Pelo amor de Deus. É o Ministério Público Federal quem tem que tomar conta e ir à frente desse processo junto com a Polícia Federal. Depois que formalizar o processo, aí ele vai tramitar naquela justiça para o qual ele foi preparado. O Tribunal Superior Eleitoral ou a Suprema Corte Federal do país, que eu acho que nem deve ir direto para lá, deveria ir primeiro para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Deixaria o Supremo Tribunal Federal para discutir a legalidade das leis da Constituição Federal. Por que direto com o Supremo? Afinal, o presidente Bolsonaro, ele não é mais presidente da República. Ele desceu para outro nível. E o seu processo não é obrigado a correr do Supremo Tribunal Federal. Não, lá é o final. Lá é o final. Mas está faltando no Congresso Nacional senadores edificantes, qualificados, preparados, cultos, eruditos, capazes de botar o dedo no nariz de um ministro do Supremo e lhe dizer: e se eu estivesse lá, de me respeite. O senhor está falando com o senador da República. E esta casa aqui, se tem de caçar o mandato, tirar a toga de Vossa Excelência, ele pode tirar. Então respeitem, saibam se posicionar. Ninguém merece mais respeito, no meu entender, no judiciário do que o ministro do Supremo, mas o juiz lá de baixo também merece, o desembargador merece, o promotor de justiça merece. Por que o ministro do Supremo tem que ser visto como Dom Corleone, poderoso chefão? Não. O bonito do ministro Supremo é ele ser manso, educado, elegante, ter cultura jurídica,
verbal, conhecer a língua pátria e saber falar. Como fazia Celso de Mello, ministro Fux, a Rosa Weber, ela sabe se posicionar, ela é elegante. Carmen Lúcia, Marco Aurélio Melo, mas tem os dois lá, o Toffoli, não é muito preparado não, o ministro Zé Dirceu, mas ele é comportado. Foi indicado pelo PT, pelo Zé Dirceu, mas o Toffoli teve berço, ele não se excede. Ele não se excede, ele tem limites. Eu estou fazendo essa análise como cidadão, como jornalista, não é porque eu tenho nada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que nós queremos é uma Suprema Corte parecida com a Suprema Corte dos americanos. A gente não vê isso lá nos Estados Unidos. Eu não sei se é porque os ministros de lá são de carreira togada e não tirado da cozinha de algum político e botado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, você não é contra? É frouxo? Não quer combater? Pois eu sou contra. Esse advogado do presidente Lula, que perdeu na justiça e ele foi preso, que defendeu um corrupto quase 8 anos, e mesmo assim ele foi preso, ser guindado ao Supremo Tribunal Federal porque foi advogado de um ex-presidente processado por corrupção. O mérito é esse. Nada contra o seu Zanin, sei lá. Mas eu acho, gente, que uma corte de justiça tem que buscar gente de grande magnitude. Até ver qual é a hereditariedade dele. Porque a hereditariedade dos seres humanos ela é muito importante. Se sabe quem é quem pelo sangue dele, pela família dele. Gente tem tronco, é como árvore que dá frutos. Quando a árvore é ruim, só dá frutos ruins, podres, intragáveis. Mas quando a árvore é boa, seus frutos são bons. Eu quero pedir desculpa, não quero macular aqui a imagem de ninguém, mas para não ficar somente numa pessoa, eu vou dizer uma coisa que eu precisava citar entre 2 ministros que tem no STF. Pode ter coisa mais triste do que você abrir o Google na internet e ver aquele debate do ministro Barroso com o ministro Gilmar Mendes. Parecia Câmara Municipal de vereador lá do Amazonas, né? Aquilo não era momento para que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal se deglaciassem daquela forma, gerando uma nódoa para a toga de cada um que não vai sair, porque essa mancha está nas redes sociais. Terminou a ministra suspendendo, Carmen Lúcia parece, estava na presidência, suspendendo a fala do ministro Gilmar, aí esse se irritou, que se tremia. Gente, a gente vê tudo isso no nosso Supremo Tribunal Federal. Eu sonho, eu torço, eu acredito que um dia nós teremos uma Suprema Corte elevada, altiva, clássica, confiável, sem restrições. E para concluir, dizer, pode ter coisa mais triste do que você ver que o ministro do Supremo Tribunal Federal entrou num restaurante e lá não pôde ficar porque o povo não aceitou? Oh, meu Deus! Se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, entrasse no avião, gritasse o meu nome e me xingasse, descesse no meu estado e não pudesse sair de casa para ir ao restaurante, no outro dia eu chegava em Brasília e pedia a minha aposentadoria, que não dá mais o quê? Alguém sujou a minha toga que nem eu tenho condições de limpar. Eu estou mentindo? Eu não minto. Eu só falo a verdade. Aliás, falar a verdade nesse país ocorreu um risco muito grande,
porque você pode ser molestado, defenestrado, até da sua profissão, pela ditadura judicial que a gente vive hoje lá em Brasília. Que é o nosso comentário de hoje, e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, porque eu fiz especialização de jornalismo na PUC, tendo como chefe da equipe de comunicação da PUC o meu nobre, querido, saudoso professor Maurício Azedo. E uma das coisas que ele dizia: jornalista tem que ter dignidade, tem que ter caráter edificante, não pode deixar que a autoridade nenhuma lhe ponha o dedo no nariz. Assim como, quando se dirigir a essas autoridades, o faça, mesmo que ela não mereça, respeitando o cargo que ele exerce, embora o nome dele esteja maculado na opinião pública. É o meu comentário de hoje, e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar e sem medo de orientar o povo, a população brasileira, quanto à verdade política e judiciária do nosso país. Tchau e até o próximo domingo.